Nirvana. Pois é, quando a gente ouve esse nome, o que vem à cabeça? Provavelmente três caras de Seattle e o som de um álbum que, nossa, virou o mundo de cabeça para baixo. Mas a banda que todo mundo acha que conhece, ela é bem mais complicada do que um único sucesso gigante. 30 milhões. Parem para pensar nesse número. 30 milhões de cópias de Nevermind vendidas no mundo todo. É uma escala astronômica. Isso não só mudou a indústria da música para sempre, como cimentou Nirvana no panteão das maiores bandas de todos os tempos. Ponto. Só que por trás desses números todos, a verdadeira história do Nirvana é uma história de conflito. É uma luta, sabe? Uma briga constante entre o peso esmagador da fama e uma integridade artística que simplesmente se recusava a baixar a cabeça. E para entender essa luta, a gente precisa voltar. Voltar lá para o comecinho, para o álbum de estreia, o Bleach, um disco que não foi moldado pela ambição de ser famoso, mas sim pela resistência. Olha só que interessante. Aquele som cru, pesado do Bleach não foi só uma escolha de estilo. Foi uma reação, uma resposta direta. A gravadora, a Sub Pop, estava lá, batendo na tecla de criar um som de Seattle, uma fórmula. Mas o Kurt Cobain, ele não estava nem um pouco afim de seguir receita de bolo. Pelo contrário, a banda pegou toda essa frustração e jogou na música. E detalhe, com uma ajudinha financeira de um fã que virou guitarrista por um tempo, o Jason Everman. E essa citação aqui do Kurt, ela diz tudo. Resume perfeitamente o estado de espírito dele na época. A gente vê um artista que já estava em conflito, se sentindo pressionado a fazer concessões, mas mesmo nessa situação, ele já colocava os seus limites éticos, sabe? A raiva podia existir, mas não podia ser machista, não podia ser destrutiva. E isso nos leva direto para Nevermind. Existe uma historinha popular de que o Nirvana era formado por três preguiçosos que, sem querer, tropeçaram na fama. Bom, a realidade foi construída com uma disciplina que beirava o implacável. 10 horas. Esse era o tempo que a banda ensaiava, todos os dias, durante 6 meses. Isso antes de sequer começarem a gravar o álbum. E parte do motivo, acreditem se quiser, era bem prático. O estúdio de ensaio tinha um aquecedor, coisa que o apartamento horrível onde eles moravam não tinha. E essa fala do produtor, o Butch Vig, ela simplesmente destrói o mito do sucesso ao acaso. Ela mostra um perfeccionismo, um trabalho duro por trás daquele som que parecia tão espontâneo, tão cru. Aquele riff icônico não nasceu do nada, não. Ele foi forjado, com muita disciplina. Ok, então o ponto crucial é este. Por trás daquela parede de guitarras, daquela energia caótica toda, o Nirvana estava escondendo, ou melhor, embutindo, mensagens muito poderosas que muitas vezes passavam batido pelo grande público. E para a gente entender essa profundidade, basta olhar para duas coisas que à primeira vista não têm nada a ver uma com a outra. A música Polly e a arte da capa do álbum In Utero. Polly é uma das músicas mais quietas do Nirvana, mas é sem dúvida uma das mais perturbadoras. A inspiração veio de um crime real, terrível. E a escolha do Kurt Cobain foi genial e corajosa. Ele escreveu a letra da perspectiva do predador. Com isso, ele nos força a encarar a brutalidade do ato de frente, transformando a música numa declaração anti-violência potentíssima. E isso aqui ilustra de forma brilhante o compromisso deles com a crítica social. A contracapa de In Utero, aquela colagem que o próprio Cobain montou no chão da sala dele, não tem nada de aleatório ali. É um manifesto visual. Quase todos os símbolos foram tirados de um livro chamado O Dicionário da Mulher, de símbolos e objetos sagrados. Pensem bem, no auge da fama, Kurt Cobain usou o maior palco que tinha para divulgar ideias feministas. A jarra, que representa as águas da vida de Ísis, o golfinho, ligado à palavra grega para útero, o triângulo, que simboliza Deus em suas 3 fases. Cada símbolo foi uma escolha deliberada, uma forma de celebrar o poder feminino bem no meio de uma cultura dominada pelo machismo. E claro que essa atitude de desafio não ficava só no estúdio, né? Em cima do palco, Nirvana usava aquela plataforma gigantesca para subverter as expectativas de um jeito ainda mais dramático. E olha, nada mostra melhor essa dualidade da banda do que as suas 2 apresentações ao vivo mais lendárias. Elas não podiam ser mais diferentes. Uma foi uma explosão de raiva pura. A outra, um sussurro de dor. Imaginem a cena, Festival do Reading, 1992. A imprensa inteira especulando sobre a saúde do Kurt, sobre o fim da banda. E como ele responde?
com um puro teatro. Ele entra no palco numa cadeira de rodas, debochando de tudo e de todos. E o que vem depois é uma das performances mais lendárias e poderosas da história, reafirmando a força da banda bem no olho do furacão. E aí, só um ano depois, a banda mostra o seu completo oposto. O Unplugged foi a subversão final. O cenário parecia um funeral. Eles se recusaram a tocar vários dos grandes hits e a vulnerabilidade na voz do Cobain, aquilo era um testamento. O grito no final de Where Did You Sleep Last Night não foi uma performance, foi um exorcismo, foi o som de alguém chegando no limite. E então, o que a gente tira disso tudo? É que o legado do Nirvana é tão complicado e cheio de conflitos quanto a música deles. Não é uma história bonitinha, com começo, meio e fim. E talvez nunca devesse ser. E as controvérsias, acreditem, não acabaram em 1994. Décadas depois, o bebê da capa de Nevermind, Spencer Elden, processou a banda por exploração. O caso acabou sendo arquivado, mas o episódio todo só mostra como o impacto do Nirvana continua vivo, gerando debate e desconforto até hoje. E essa é, talvez, a grande questão que fica. O verdadeiro legado do Nirvana não está só naquelas músicas que todo mundo canta junto. Está na capacidade que eles ainda têm de nos desafiar, de nos forçar a olhar para as contradições da fama, da arte e, no fundo, da nossa própria cultura. Bom, se essa nossa viagem pela história complexa do Nirvana mexeu com alguma coisa aí, já sabe, né? Curta este vídeo e se inscreva no canal para mais análises como esta. A gente se vê na próxima.